Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje é muito especial e está aqui em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Diz assim: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante, ou antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus amigos, aqui está uma mensagem muito forte para nós. Sabemos que Pedro era um discípulo de Jesus, e Pedro era uma pessoa muito sincera e muito sensível também. Pedro havia prometido fidelidade, havia prometido que seria firme na fé e que seguiria Jesus até a morte, até o final. Mas o que Pedro não sabia era que ele era tão frágil quanto eu e você. E quando Satanás o cirandava, quando Satanás o perseguia, Pedro, por alguns momentos, caiu, cedeu e fracassou. Nesse caso, quando Pedro negou Jesus diante de uma empregada, e o negou 3 vezes, e o galo cantou, então Pedro lembrou das advertências de Jesus, e de repente Pedro vira o seu rosto, vira o seu olhar, e quando ele olha para um lado, ele vê Jesus, que estava sendo preso, que estava sendo açoitado, que estava sofrendo, e Jesus também se vira e olha fixamente para Pedro. Os olhares se cruzam, e o olhar de Jesus, tão penetrante, tão amoroso, tão perdoador, tão misericordioso, aquele olhar de Cristo penetrou o mais íntimo do coração de Pedro. E Pedro se arrependeu verdadeiramente. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Esse arrependimento fez toda a diferença na vida dele, porque a partir desse momento Pedro passou a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Pedro foi fiel até o fim e morreu em Cristo Jesus. A pergunta é: e você tem sido fiel? Já contemplou o olhar de Jesus? Já recebeu dele esse olhar misericordioso? Com certeza já. Agora, se você já falhou, já traiu, já enfrentou muitos obstáculos, já negou a Jesus, hoje é dia de voltar. Você pode voltar. Você pode recomeçar. Você pode nascer de novo. Você pode passar por esse processo de arrependimento, confissão, abandono e conversão. Jesus está chamando você para começar uma vida nova hoje. Deus te abençoe. Amém.